Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Alcântara Filho. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes, aos servidores desta casa, cumprimentar de forma especial o Dr. Rafael dos Santos Câmara, desembargador de Justiça, supervisor das varas da infância e, além de tudo, tive a honra, e sempre digo isso, de forma muito honrada de ser aluno do Dr. Rafael, por ocasião do nosso curso de Direito, e, além, de fato, do Direito, ele nos inspira nessa pauta desde sempre, e é um grande exemplo, uma grande referência que eu carrego comigo nessa trajetória de vida pública, e fico muito honrado de estar aqui. Além de tudo, é rubro-negro também. Doutora Jéssica, delegada de polícia, representando aqui essa honrada instituição. Agradecemos também, desde já, a sua presença e a disponibilidade. Cumprimentar a Lisa, que é minha amiga também, estudamos juntos, e hoje representa as mulheres do Estado do Espírito Santo. Representa as mulheres do Estado do Espírito Santo fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria da Mulher em Vila Velha, e eu tenho acompanhado, a gente tem elaborado algumas ideias e trazido algumas pautas a partir de Vila Velha para todo o Estado do Espírito Santo. Fico muito feliz com a sua presença também. E a doutora Sara, que recentemente teve um caso que ganhou repercussão a ponto de trazermos luz a esse debate. Tivemos um encontro na última semana e, a partir do caso da doutora Sara, que vem aqui de forma muito corajosa, mais uma vez, trazer este tema importante que não afeta tão somente ela, mas inúmeros profissionais da rede de proteção no Estado do Espírito Santo. Sejam também muito bem-vinda. Vou transferir aqui para a supervisão para fazer a leitura. Cadê o roteiro aqui? De correspondência? Não está correto isso aqui não, então vai de cabeça. Está aqui, isso aqui está certo. Então, cumprindo aqui a parte regimental, com a graça e proteção de Deus, com fundamento no artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos desta comissão. Nos termos do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores, encaminhadas aos gabinetes dos senhores deputados, exceto se houver retificação das mesmas. Não havendo, solicito à secretária da comissão para que proceda a leitura do expediente. Resposta ao ofício 16/2025, ofício número 549 de 2025, de ordem do excelentíssimo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, referente ao caso do suposto abuso à criança autista em banheiro público do Parque Moscoso. Resposta 19/2025, por meio do ofício 961 de 2025, referente ao vídeo de crianças que foram vítimas de vários tipos de violência praticadas por cuidadoras no hotelzinho Mamãe Coruja. Ofício 35 de 2025, recebido em 14/10/2025, resposta ao Conselho Tutelar de Conceição da Barra, solicitando prorrogação do prazo para encaminhar relatório de atendimento referente à demanda de doutrinação religiosa ocorrida no MF Dr. Mário Velo Soares, em Conceição da Barra. Resposta do Conselho Tutelar de Alto Rio Novo acerca dos formulários para levantamento de dados dos Conselhos Tutelares do Espírito Santo, para a elaboração do plano de fortalecimento dos Conselhos Tutelares. Resposta 27 de 2025, 49 de 2025, referente à unidade de ensino CEMEI Esdra Maria Santos Matos de Souza. Ofício 51 e 52, protocolo do Ministério Público, que gerou uma ouvidoria número 2025-1618, 77/2019, que foi encaminhado pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público para análise, e gerou GAMPs 11.0084.04217/2025-22. Resposta ao ofício número 46, CEDU 2674, solicita informações da Secretaria de Estado de Educação referente a grafite de representação religiosa Exu no portão da Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio Marinete de Souza Lira, localizado no bairro Feu Rosa, município da Serra.
Correspondências expedidas. Ofício número 21 de 2025 ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Denúncia sobre presença de crianças e adolescentes em movimento de ocupação no edifício Castelo Branco, centro de Vitória. Solicitação de providências para apuração e proteção dos menores. Ofício número 21 de 2025, Vara da Infância e Juventude. Relatos de várias crianças e adolescentes participando de movimento por luta por moradia no prédio localizado no centro de Vitória. Ofício número 24 de 2025, ao Prefeito Municipal de Conceição da Barra, senhor Erivan Tavares de Moraes, denúncia de possível prática de doutrinação religiosa em escola municipal MF Dr. Mário Velo Soares Silva. Solicitação de informação e providências. A direção do MF Dr. Mário Velo Soares, Conceição da Barra, solicitação de esclarecimentos de atividades escolares envolvendo possível prática de doutrinação religiosa. Ofício número 27 de 2025, a Prefeitura Municipal de Ecoporanga, solicitação de providências e informações sobre condições de funcionamento do CEMEI Esdra Maria Matos de Souza. Ofício número 28 de 2025, ao CMTI Monsenhor Guilherme Schmitz de Aracruz, com assunto solicitação de esclarecimentos sobre atividade em aula de Sociologia abordando temas de gênero e sexualidade. Ofício número 29 de 2025, à Secretaria Municipal de Educação de Aracruz, solicitação de esclarecimentos sobre atividade em aula de Sociologia, abordagem de gênero e sexualidade. Ofício número 33 de 2025, ao Secretário Municipal de Educação de Conceição da Barra, senhor Fabrício Crisóstomo Coque, com o assunto reiteração do ofício número 24 de 2025, denúncia de doutrinação religiosa. Ofício 34 de 2025, ao Prefeito Municipal de Conceição da Barra, senhor Erivan Tavares. Ofício número 41 de 2025, solicitação de informações a respeito das vítimas de suspeita de abuso sexual em João Neiva. Ofício 43 de 2025, a Secretaria Municipal de Aracruz solicitando informações sobre o fornecimento de medicamento de alto custo a crianças com transtorno do espectro autista, TEA. Ofício 47 de 2025, a Secretaria de Estado de Educação sobre grafites religioso, Exu nas escolas, em escola pública do Ministério Público da Serra. Ofício 48 de 2025, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, solicitando informações e representando a mesma sobre violação de direitos em escola pública. Ofício 49 de 2025, Conselho Tutelar da Serra Regional 1, solicitando providências diante de possível violação de direitos em ambiente escolar. Ofício 51 de 2025, a Secretaria Estadual de Educação, solicitando informações sobre exposição de estudantes a conteúdos religiosos na exposição Línguas Africanas que Fazem o Brasil. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Agradeço e quero aqui também parabenizar a comissão. Esse monte de resposta aqui demonstra o quanto que a comissão tem trabalhado na defesa das nossas crianças e adolescentes, e eu sou muito grato por todos os servidores que têm se dedicado tanto, com tanto esmero e empenho nessa função importantíssima que a gente tem na nossa sociedade. Quero aqui registrar também a presença do EIC, que é conselheiro tutelar, mais uma vez conosco, nos honrando com a sua presença, muito obrigado. Dos ofícios aqui, em que pese dispensadas as leituras, eu quero só destacar um ofício que nós recebemos da CEDU, que é um passo importante em uma das vertentes de trabalho que nós temos tido nesta comissão, que é em busca de escolas sem doutrinação, e aí a CEDU reconhecendo, em um caso que nós denunciamos em Fiel-Rosa, reconhecendo a laicidade do Estado e determinando a retirada de um escrito em um dos muros, no portão de um colégio, o Colégio Estadual de Fiel-Rosa, que foi um passo importante para que a gente possa avançar nessa pauta, respeitando, obviamente, sempre o direito humano que os pais têm sobre a formação moral e religiosa de seus filhos, garantidos, além de constitucionalmente, pelo Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12, no inciso 4, que é uma das nossas bandeiras de atuação. Vamos aqui para a ordem do dia. O tema dessa discussão, a violência contra profissionais como forma de silenciar denúncias de abuso sexual infantil. Já fiz uma apresentação mais informal dos convidados e, tendo em vista
nós termos tido um rápido problema técnico, eu vou, em comum acordo aqui, suprimir as apresentações iniciais para que a gente possa ganhar tempo, porque a fome não espera. E eu vou já conceder a palavra à convidada doutora Sara Lopes, que é especialista em saúde mental, em psicologia hospitalar, tem MBA em gestão de qualidade em saúde e acreditação hospitalar, psicóloga no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, psicóloga clínica e terapeuta de emagrecimento, ela que recentemente teve um caso que ganhou repercussão na mídia capixaba e brasileira e que simboliza a importância da pauta que hoje nós nos propusemos a debater. Então, seja muito bem-vinda, doutora Sara, e eu, de antemão, gostaria de lhe solicitar que pudesse fazer um breve resumo dos fatos, do que de fato aconteceu, para que a gente possa pautar esse debate nessa manhã de hoje. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, os senhores e as senhoras também, né, presentes aqui nesse ambiente, com um bom dia a todos. Sou muito grata a Deus por essa agenda, né? Eu sempre falo que todas as coisas cooperam, né, para o bem. E, em primeiro lugar, eu sou grata ao Senhor, porque se Ele não tivesse feito essa agenda, eu não estaria aqui. Segundo, eu sou grata pela vida da Laisa. A Laisa é uma grande companheira, uma mulher, né, que é minha chefe, foi minha chefe, minha coordenadora ali na unidade básica em Vila Velha. E eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. E foi a primeira mulher que eu pedi socorro. Eu mandei mensagem para ela me dar uma orientação, né? E quando ela fez o vídeo, ela me trouxe uma grande força, né? Porque quando nós estamos cercadas de outras mulheres, não diminuindo os homens, tá? É muito importante para nós, né? Fiquei muito feliz também aqui com a presença da doutora Jéssica. Não a conhecia pessoalmente, como eu disse para ela, só conhecia de nome, né? E é uma honra tê-la aqui presente. Me sinto muito honrada com a sua presença. E eu sou uma prova viva, né, do tema que nós estamos aqui falando sobre ele, né, da importância desse tema, que é a violência, né, contra os profissionais, como forma de silenciar denúncias de abuso sexual infantil. No dia 10 de outubro, eu moro aqui na Grande Vitória e trabalho em Barra de São Francisco, porque os meus pais moram lá e eu sou natural de lá, né, sou natural daquela região. E a minha mãe teve AVC em 2022 e, por conta disso, eu me organizei para ajudar, né, nos cuidados com ela e comecei a trabalhar no hospital para isso. Só que aí eu fico nessa idas e vindas, né, daqui para a Barra de São Francisco. E aí, numa sexta-feira, que era o meu trajeto normal, era a parte da manhã, eu estava super tranquila, ouvindo uma mensagem no meu carro. E aí, no município de São Domingos do Norte, eu não estava esperando, né, acontecer nada comigo. Quando eu fui ultrapassar um caminhão, como de costume, eu olhei pelo retrovisor e vi um carro branco vindo em alta velocidade, mas eu não achei que seria alguma coisa. Só achei que ele queria fazer uma ultrapassagem, mas era uma ultrapassagem bem estranha. E ele foi pelo acostamento, em alta velocidade. E aí, nas minhas contas, dava para ele passar e eu iria passar também ao lado. Quando eu puxei o carro, eu só ouvi o barulho no meu vidro, aqui do lado esquerdo. E aí o vidro inchou todo e houve uma explosão. Eu demorei a cair a ficha que poderia ser um tiro. Eu fiquei pensando várias vezes, porque eu não saí de casa pensando naquilo. E naquela semana eu tinha 2 audiências. Eu tive uma audiência no dia 29 de setembro, que era de uma denúncia de abuso que eu fiz em 2022, e de um avô, né, que violentou 2 netas dele. E
uma denúncia que eu havia feito em maio, e esse abusador já estava preso, é de Cariacica aqui, e essa audiência seria no dia 14 de outubro. Então, esse atentado foi no dia 10 de outubro, no meio dessas duas audiências. Houve um processo, da minha parte, assim, até de negação, de não acreditar que aquilo estaria acontecendo, porque no meu fazer enquanto psicóloga, é natural eu fazer denúncias, né, de qualquer tipo de violência, né, não só o abuso sexual infantil, mas qualquer tipo de violência é do meu fazer ético, é do meu fazer técnico, é do meu fazer legal, e não só o meu fazer, né? Todos nós, enquanto humanos, quando nós nos deparamos com qualquer tipo de violência, mas principalmente a violência de um vulnerável, principalmente a violência sexual contra uma criança, nós temos o dever de denunciar, qualquer um de nós. Denunciar e proteger aquela criança, né? E aí eu comecei a cair a ficha de que poderia ser, né, uma questão ligada às denúncias, né? E assim, como Barra de São Francisco é um lugar tranquilo, eu demorei a assimilar as coisas que estavam acontecendo. Continuei na cidade, mas eu percebi que eu precisava me retirar de lá, até por segurança, né? Até que as investigações tomassem um rumo. Mas eu senti muita morosidade, até no sentido das pessoas acreditarem que aquilo seria verdade, ou de acreditarem que aquilo poderia estar acontecendo na cidade, né? E aí o hospital ele me deu uma licença para eu me resguardar, mas a licença estava vencendo. E nesse período, né, que eu estava de licença, eu precisei voltar lá em Barra de São Francisco sem avisar ninguém. E ao sair da cidade, eu tive percepção de alguns carros me seguindo, né? Está em investigação, então dessa segunda denúncia eu não posso falar nada porque está em plena investigação. Eu não sei como estão essas investigações. É óbvio que eu estava e estou, né? Rodeada de sensação de medo. É claro que eu estou rodeada de sensação de insegurança enquanto profissional, né? E é muito importante quando eu começo a entender que será que alguém está olhando para mim enquanto profissional? Porque esse ato de violência ele não foi uma violência pessoal. Ele foi uma forma de silenciar uma criança, né? Porque quando eu denuncio, eu estou sendo a voz de uma criança. Eu estou sendo a voz de alguém que não consegue falar, né? Eu estou sendo a voz de alguém que está sofrendo uma violência velada e que muitas vezes ela não sabe se expressar. Então, esse ato não foi contra mim, não foi uma questão pessoal, né? Foi contra uma profissional que ela é voz de uma criança. E não só contra um psicólogo, né? Eu acho que o assistente social, o conselho tutelar, né, que nós estamos aqui representado, a própria polícia, todos aqueles, né, que são representantes dos direitos, seja da criança, seja da mulher, seja dos vulneráveis, né, e nós estamos aqui falando do abuso sexual infantil, nós precisamos, sim, de pensar sobre a nossa segurança, porque nós estamos aqui representando as crianças. Então, eu vim aqui hoje, eu sou grata, né, ao deputado por ter levantado esse tema aqui para nós discutirmos aqui hoje, porque os meus pais são idosos. Meus pais estão na faixa de 84 anos. Para os meus pais, eles só querem me ver vivos. Então, assim, se for para eu ficar viva, eu poderia estar longe daqui do Espírito Santo, ou fora do estado, ou fora do Brasil. Mas eu não sinto que eu tenho que fugir. Eu não sinto que eu tenho que ir embora. Eu não sinto que eu tenho que parar de representar o meu trabalho, porque eu não estou fazendo nada além do que é o meu dever, né? Assim como um policial não vai deixar de prender o bandido, né?
Então, eu também não tenho que fugir. Mas, como eu vou voltar para a Barra de São Francisco, e será que eu vou ter a segurança? Será que, talvez, por esse momento agora que eu consegui compartilhar com todo mundo, eu gritei pedindo socorro, para deixar todo mundo a par do que está acontecendo, mas não é só a segurança da Sara, né? Deixar a par do que está acontecendo, para nós começarmos a olhar enquanto sociedade que o abuso ele está acontecendo todos os dias, ele está do nosso lado. Ele acontece o tempo inteiro e nós precisamos olhar isso. Eu falo que nós estamos numa sociedade de distração, né? E a distração, meu celular está aqui embaixo. Todos nós temos uma ferramenta de distração que se chama celular. Nós ficamos o tempo inteiro na mídia, olhando coisas que não nos levam a lugar nenhum. E estamos perdendo o cuidado, sabe, dessa troca do olho no olho, de estarmos juntos. Eu quis exaltar a Lais aqui, porque eu estou sozinha. Na primeira semana que eu coloquei o vídeo, eu recebi um monte de mensagem, mas de pessoas curiosas. Mas sabe quem está me dando apoio hoje? A minha família, e eu posso contar nessa mão aqui, ó. Quem me manda mensagem, quem se preocupa de verdade comigo. Eu estou sozinha. E isso é a minha. Eu estou aqui na ponta. Imagina quem não tem uma rede de apoio como eu. Eu tenho uma rede de apoio. Imagina quem não tem. Então, assim, eu sinto todos os dias o que uma criança que sofre abuso relata para mim. Se chama medo generalizado. Ele vai tomando uma proporção. Se vocês me perguntarem se eu sonho com alguém me atirando, eu sonho. Se vocês perguntarem para mim, e o porquê que esse medo vem? Porque eu não sei de onde que isso está vindo. E a minha sensação é de que eu não cheguei em pessoas muito importantes ainda, porque o abuso é como se fosse um fio, sabe? Você começa a puxar e vai puxando e vai aparecendo coisas ali. E eu, lá no próprio hospital, eu tinha a percepção que às vezes chegavam pais ali e quando as mães viam que eu estava ali, elas levavam os filhos embora. E eu já vi essa cena várias vezes, porque elas sabiam do meu olhar clínico. Eu conseguia perceber isso claramente. E uma pessoa me falou esses dias que muitas vezes nós mexemos com o inimigo e o inimigo está escondido, mas às vezes ele resolve aparecer, né? E talvez o meu inimigo, ele resolveu aparecer. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês, né? São muitas coisas que eu também não consigo falar aqui hoje, não tenho como falar aqui hoje, né? Mas, por mais que eu, primeiro, tenha a minha fé em Cristo Jesus, e eu sou uma psicóloga, estudei para ter inteligência emocional, eu sei que eu preciso de segurança, e eu estou aqui representando todos os profissionais que lidam diretamente e indiretamente com essa causa, porque nós, sim, nós precisamos de segurança para trabalharmos. Muito obrigado, doutora Sara, mais uma vez pela coragem de vir expor e trazer essa pertinência à luz do caso que tem vivenciado, mas que reflete, de fato, inúmeros outros casos, a gente conversando na última semana, casos inclusive com conselheiros tutelares, e aí eu vou pedir aqui, logo em seguida, para o Eike, para ele fazer um rápido depoimento representando o Conselho Tutelar da questão da segurança que vocês vivenciam todos os dias, ou melhor, da falta de segurança, você que está na Serra e que representa os conselheiros, mas antes, para deixar bem claro e a gente fazer uma reunião bem produtiva e pragmática, o primeiro objetivo aqui, eu creio que já está alcançado, que é de trazer luz a esse tema a partir do caso concreto que a Sara tem vivenciado. Então, a gente trazer luz e reunindo aqui pessoas tão representativas, eu acho que a primeira missão já está, de fato, alcançada. Mas, além disso, para que a gente, a partir disso, possa aqui discutir protocolos de segurança, uma forma de integração das instituições, para que a gente possa alcançar
um serviço do poder público de forma conjunta, capaz de dar um mínimo de segurança para quem está lá na linha de frente da rede de proteção. O doutor Rafael fala com muito mais propriedade do que eu sobre esse tema, mas os números de casos de abuso, eles são altíssimos, de subnotificação são mais altos ainda, e quando nós temos profissionais na linha de frente que têm coragem de enfrentar esse tema, que não é, infelizmente, a maioria, porque a maioria prefere ficar na comodidade do que enfrentar e colocar a sua vida em risco. Para isso, quando a gente encontra profissionais assim, o que nós temos que fazer como poder público é dar todo o suporte, todo o amparo para que sirva de motivação para que os demais profissionais também encarem com a importância que esse tema tem, a fim de que a gente venha mitigar esse mal que é tão presente e que é tão danoso, que é a violação das nossas crianças e adolescentes a partir do abuso sexual infantil. Então, passo a palavra aqui ao Eike para que ele possa fazer uma rápida posição sobre o sentimento de segurança dos conselheiros tutelares do Espírito Santo. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro ao presidente, o convite da doutora Ellen, para poder falar um pouco sobre a realidade do Conselho Tutelar hoje. Infelizmente, é rotineiro esse tipo de situação, de ameaças aos conselheiros e conselheiras, e é muito importante trazer luz a esse tema sobre os canais de denúncia, porque hoje o Conselho Tutelar, juntamente com o Disque 100, o Disque 181, é a principal porta de entrada para essas denúncias referentes a abuso sexual, entre diversas outras. E o que a gente vê na prática hoje é conselheiros e conselheiras que são diariamente ameaçados de morte em relação a algum tipo de denúncia que chega até o Conselho Tutelar. A pessoa chega lá, aí apresenta uma versão, muitas vezes a gente vai fazer aquele primeiro atendimento, tenta ouvir para poder fazer uma solicitação de algum tipo de medida de proteção naquele primeiro momento, e a gente se depara, muitas vezes, com pessoas ou envolvidas com alguma questão referente a tráfico de drogas, ou alguma questão referente a alguma pessoa poderosa ou de influência, e é que aquilo ali influencia diretamente na condução do serviço do Conselho Tutelar. Eu, pessoalmente, eu falo em casos pessoais, eu, nesses 2 anos de Conselho Tutelar, já tenho mais de 4 boletins de ocorrência referentes a ameaças de mortes individualizadas e coletivas ao meu Conselho Tutelar em relação a atuar em determinada região em conflagração de guerra de tráfico, ou questões referentes a um abuso sexual, em que, eventualmente, aquela pessoa ali foi para cima dos conselheiros, com palavras, com agressões físicas. E isso tudo deixa a gente altamente desmoralizado e inseguro, porque, juntamente com isso, desses casos que são rotineiros, eu digo claramente, eu falo pelo Conselho Tutelar de Serra, do Regional 2, que eu atuei, do Regional 5, pelo menos 2, 3 denúncias por semana referente a essa temática de abuso sexual. Se procedem ou não, isso aí é outra seara, mas que acontecem. E a gente vai lá, faz o primeiro atendimento, tenta auxiliar naquele primeiro momento, e a gente se sente numa situação onde essas ameaças, a doutora colaborou muito bem a respeito desse sentimento reiterado e diário, onde eu vou para o Conselho Tutelar, sento na minha mesa para poder fazer os atendimentos e atender outros munícipes, e é uma insegurança, é um sentimento de, e se alguém entrar por essa porta aqui e fazer alguma coisa comigo? Porque uma breve pesquisa na internet, a gente faz uma pesquisa. Nos últimos 20 anos, 3 promotores foram assassinados. Nos últimos 20 anos, 3 juízes foram assassinados. Nos últimos 12 anos, 12 conselheiros foram assassinados. E é a principal porta de entrada para essas denúncias. O conselheiro tutelar está lá, sozinho, não tem botão do pânico, não tem totem de segurança, não tem vigilante, muito menos vigilante armado. E nem importa se ele quiser se defender. Então, um sentimento constante de insegurança, onde o que acontece na realidade, com a prática de segurança pública, quando é o acionamento do Conselho Tutelar, é a gente, o cara está entornando aqui, a família aqui está vindo para cima, está falando que vai vir chamar os traficantes para poder vir aqui no Conselho. Na prática, o que a gente tem é um 181, 90, que a gente liga e demora 2 horas para chegar lá na sede do Conselho, porque tem outros atendimentos, ou tem baixo efetivo, que seja. Mas essa é a realidade. E nesses assassinatos, eu dou um destaque muito importante à chacina que aconteceu em Poção, no Ceará, onde 3 conselheiros foram mortos simultaneamente, o sujeito foi até lá e matou todo mundo. Então, eu imagino
o sentimento que outros colegas tenham e como isso afeta diretamente a postura dele enquanto servidor ali naquele momento, de como ele vai olhar as próximas denúncias, como ele vai receber as próximas denúncias. Ele vai receber as próximas denúncias? Como que isso vai afetar a vida pessoal dele, o lazer dele, o final de semana dele, o convívio com a família? Eu falo por mim mesmo, depois de todas essas situações, encaminhamentos para o Ministério Público, boletim de ocorrência, hoje mudou completamente minha vida num ponto de vista em que eu não saio na mesma frequência que eu saía antes. Eu evito determinados lugares que eu frequentava antes. Isso tudo muda. Isso fragiliza e mexe muito, assim como mexeu com a doutora, mexe com todas as pessoas que recebem essas denúncias, que tentam ajudar de alguma forma essa população, a mais vulnerável, eu diria. Então, é muito importante esses debates para poder pensar em possibilidades, em procedimentos, nem que seja um botão do pânico institucionalizado em cada conselho, ou em órgãos, respectivamente, que prestem esse tipo de serviço, ou, sei lá, um carro da polícia passar lá uma vez por dia, igual passa lá, para trazer aquele sentimento, aquela percepção de que o servidor ali, o conselheiro não está sozinho. Porque o sentimento hoje que a gente tem é que a gente está sozinho, que a gente não tem alguém por nós, e que a gente vive num estado constante de insegurança e de não saber o dia de amanhã. E quando vem esse tema, é muito importante trazer luz para isso e os procedimentos do que pode ser feito dentro do Conselho Tutelar. É isso. Muito obrigado. E que colocou com muita propriedade. A gente tem percorrido muitos conselhos tutelares e essa é uma rotina, de fato, que a gente tem vivenciado. A insegurança, não só na Grande Vitória, mas Barra de São Francisco, no noroeste, de norte a sul do estado do Espírito Santo. Portanto, e também quero aqui destacar de forma muito breve, doutor Rafael, que os casos de ameaça, eles não afligem tão somente os profissionais da saúde ou do Conselho Tutelar, mas nós temos registros, por exemplo, de diretores de escola, de professores, que são ameaçados por denunciarem violações a crianças e adolescentes no ambiente escolar, seja por facções criminosas ou por pais, enfim. É uma insegurança que, de fato, acredito eu que é um dos principais entraves para que a gente possa avançar nesse combate ao abuso sexual infantil e às violações de todas as ordens. Mas aqui... Esse argumento do senhor que foi muito importante a respeito dos diretores. Eu, pessoalmente, já ouvi de diretor perguntando, meu nome vai estar no boletim? Ou diretores que preferem não fazer mais as denúncias de situações que ocorrem na escola, por receio exatamente disso que o senhor comentou. Desculpe interromper. Que é isso, a gente tem vivenciado, e esse tema é muito relevante, acredito eu, que é a primeira reunião, mas, pelo sentimento que tem sido expressado aqui, pode ser ou deve ser a nossa principal pauta de trabalho da comissão nesse próximo trimestre ou semestre, que está por se iniciar com a virada do ano. Nós tivemos a ótica de quem está na rede de proteção, agora trago aqui para que a gente possa avaliar sob a ótica do Poder Judiciário, das forças de segurança e do Poder Executivo, para encaminharmos aqui esse tema, e aí convido aqui para fazer uso da palavra de forma muito honrosa, alguém que eu sigo como exemplo e que tem um conhecimento extraordinário sobre essa causa, e que também, como muitos poderiam não estar entrando nessa pauta que é tão preocupante e que, além de preocupante, ela é tão sensível para todos nós que adentramos neste tema, mas Dr. Rafael Americano Câmara, que para mim é uma grande referência, que hoje me honra mais uma vez com a sua presença aqui. Fica à vontade. Muito obrigado, deputado Alcântara, querido amigo, ex-aluno na Faculdade de Aracruz. Já sabia que Alcântara iria longe, como dizia Joaquim Nabuco, tinha o direito de considerar bem o futuro. E o futuro tem sido muito pródigo a você, nesse trabalho muito lúcido aqui na Assembleia Legislativa, que é, de certo modo, a grande ressonância da sociedade. Nós estamos aqui ouvindo essas questões ligadas à violência daqueles que atuam na área da infância, porque nós temos uma Assembleia Legislativa, que é o poder eleito, legítimo, e onde, de fato, esses assuntos devem ser tratados em primeira mão.
Também cumprimentar a senhora Lisa Herzog, secretária do município de Vila Velha, e a doutora Jéssica, digna delegada de polícia, e também a doutora Sara e o senhor conselheiro do Conselho Tutelar. Todo o arcabouço da infância e juventude é deficitário. Seja para aqueles que defendem, no chão de fábrica, né, como são os conselheiros tutelares, que são ali as primícias da defesa da infância, seja daqueles que estão nos órgãos de julgamento. Nós temos muitas limitações. E por que isso? Porque a criança e o adolescente não têm o valor social que merecem. Simplesmente não tem. Criança não vota, criança não paga imposto, criança não trabalha, criança não escolhe. As crianças estão à margem da sociedade. Isso não é de hoje e nem é próprio do Espírito Santo, nem é próprio do Brasil. Isso é uma questão histórica. Nós que estamos aqui nesse momento, estamos fazendo uma pequena revolução. A cada encontro, Alcântara, que se trata da criança, a cada momento que o poder público para tratar da infância e da juventude, ele faz uma pequena revolução. Ele muda a chave. Porque ninguém para. Qual é o valor político de uma criança? Qual é o sentido de defender uma criança? Se não for por um espírito altaneiro de dignidade, de mudança, de confiança, de recomeço. O que vamos ganhar com isso? Financeiramente, politicamente, socialmente. Qual é o resultado disso, se não defender a dignidade humana? Nada. Nós estamos aqui voluntariamente expressando a nossa indignação para defender aqueles que nem sabem que a gente existe. Porque uma criança de 4 anos que está sendo estuprada agora nem sabe que a gente existe. O universo dela é o pai e a mãe, e é o abusador que está lá agora fazendo o que quer, dentro da casa, travestido de religioso, de político, de magistrado, de psicólogo, de conselheiro. São pessoas como nós, que estamos aqui agora, que se envolvem nas questões da infância e juventude e abusam das crianças. Não são criminosos de ocasião, batedores de carteira. O crime sexual não é um crime ocasional, não ocorre por acaso. Então nós estamos defendendo uma parcela que ninguém quer, que é a criança, cujos agressores são extremamente inteligentes. Olha que mistura difícil. Agressores preparados, meticulosos, poderosos, atingindo crianças, que ninguém quer saber. Então, essa relação, essa equação gera um resultado terrível, que agora, se vocês analisarem o anuário de violência de 2025, vocês vão ver que todos os tipos de violência contra criança e adolescente aumentaram. Bullying, cyberbullying, violência letal, não letal, sexual, dignidade sexual, todas as violências aumentaram. E nós estamos aqui. Uma rede de proteção extensa, preparada, articulada, que não consegue resolver. Então, o que nós precisamos, de fato, primeiro, doutora Sara, é não desistir. Essa é uma questão. Como diz Nosso Senhor, quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é isso? Então, quem inventou, quem quis entrar nessa campanha, fomos nós mesmos. Né? Nós já sabíamos. É igual quando um estagiário do meu gabinete pede para não usar terno e gravata no meu gabinete. Eu falei, você entrou na faculdade, você sabia que tinha que usar terno e gravata, não sabia? Ah, tá calor mesmo. Mas você não sabia que tinha que usar? Então você usa. Vai de terno e gravata. E volta para casa de terno e gravata, dentro do ônibus, porque você já sabia. Então quem entra nessa seara, quem entra nesse mundo para defender quem ninguém defende, contra aqueles poderosos, precisa compreender. É uma luta difícil, Alcântara. Não é fácil. É uma luta silenciosa, que atinge a criança e atinge quem defende a criança. Não só com violência, mas com fake news. Né? Com disseminação não só de notícias falsas, mas de representações.
conselho de ética, na corregedoria. Daqui a pouco a doutora Jéssica recebe uma representação correcional. Aí daqui a pouco alguém vai no CNJ contra mim. Daqui a pouco vai na corregedoria contra o Alcântara. Daqui a pouco vai no Conselho Regional de Psicologia contra a senhora. E é assim. Essa é uma realidade que deve muito mais nos estimular, porque essa briga continua. Nós que estamos aqui, estamos num momento fazendo uma pequena revolução, como eu digo, defendendo quem não nos conhece, quem nunca vai nos conhecer, quem nunca vai votar no Alcântara, quem nunca vai depender de mim para nada, quem nunca vai depender da Polícia Civil para nada, que não sabe nem o que é isso, mas que espera da gente alguma coisa. Então, essa é a realidade nua e crua. E não quero que isso seja um desestímulo. Essa é a nossa missão. Nós decidimos isso. O que nós precisamos, sim, é melhorar as estruturas. O Poder Judiciário hoje conta com uma estrutura gigantesca no Estado do Espírito Santo. Nós temos o CIASE, que é um lugar que todos deveriam conhecer, um lugar que é administrado pelo Poder Executivo, com a atuação do Ministério Público, da Polícia Civil, do Poder Judiciário. A criança entra no sistema e já sai dali, inclusive, com matrícula escolar. Nós temos salas de oitiva de criança para o depoimento sem dano. São 5 ou 6, agora são 6 salas no Estado, se não me engano. E nós vamos ampliar também no Poder Judiciário. Nós temos os núcleos de escuta para os estudos psicossociais também no Poder Judiciário, com a ajuda dos psicólogos, dos assistentes sociais, contratados, servidores públicos do Poder Judiciário, que também passam por tudo isso, como eu passo, como todos vocês passam. Então, a minha presença aqui, doutora Sara, é para ouvi-la, conhecer os seus dramas, saber que a senhora já tomou as providências, que a Polícia Civil já está investigando, que as questões já vão ser esclarecidas, e indicar que essa luta precisa ser renovada. Esse espírito precisa ser renovado. Viu, Ian, né? Eike. Viu, Eike? É uma renovação de forças. A nossa esperança é que todos nós tenhamos segurança, estabilidade, conforto, mas em nenhum lugar do mundo nós atingiremos o ideal quando a gente decidir defender a infância e a juventude. Em nenhum lugar do mundo. É uma briga desigual para corajosos, para destemidos, e o Estado tem sim que dar a estrutura que nós precisamos. Precisa dar. É uma exigência constitucional. Mas a gente não pode desanimar. A gente não pode esmorecer. A gente não pode retroceder. Porque nesse momento, enquanto eu falei aqui nesses poucos minutos, que eu acho que eu até já me excedi, muitas crianças já foram vítimas de violência sexual. Nesse pequeno espaço. E a gente está aqui falando delas e para elas. Então, as minhas palavras são de esperança, né, de um mundo que a gente consiga, se não eliminar, mas no anuário dos próximos anos, a gente consiga diminuir, pelo menos, a violência contra as crianças em todos os seus aspectos. Deixo aqui, então, registrado, Alcântara, mais uma vez, meus parabéns e minha gratidão por essa iniciativa tão nobre do amigo. Muito obrigado, Excelência, pela presença que é muito significativa e representativa, pelas palavras realistas, mas, sobretudo, inspiradoras que nos trouxe de ânimo, de fato, e de encararmos a realidade como ela é, mas, sobretudo, destacando que quem entra nessa pauta, de fato, tem que ter coragem e não pode olhar para trás. Então, foi uma fala extremamente pertinente, inspiradora, e tenho plena convicção de que trará excelentes frutos para aqueles pequenos que sequer, como dito, não nos conhecem, mas que, por certo, essa nossa ação ela representa o amor mais puro e existencial que a Bíblia nos traz. Mas eu vou passar aqui para que a gente tenha uma ótica também, acredito que do caso concreto a gente não pode ter muito detalhe, mas uma ótica das forças de segurança representadas aqui pela doutora Jéssica, a qual delego a oportunidade de fala. Meu microfone não? Bom, boa tarde já a todos, né? Boa tarde a todos da mesa também. Bom, primeiramente eu quero parabenizar, agradecer e parabenizar na pessoa da doutora Sara e do Eike,
do Conselho Tutelar pela coragem de denunciar os abusos, porque trabalhar com abuso infantil é pesado, é extenuante. Eu sou delegada de polícia há apenas 6 meses. Estou em Barra de São Francisco e já me deparei com alguns casos de estupro de vulnerável, de abuso infantil. E foram os casos que me deixaram mais cansadas mentalmente. Fiquei muito cansada. Foi extenuante o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante perceber que eu consegui salvar aquela criança daquele ambiente de violência, daquele ambiente hostil, porque o abuso ele acontece às escusas, e na maior parte dentro de casa. E, na maioria das vezes, é uma pessoa que a criança confia, que ela chama de pai, que ela chama de tio, que ela chama de padrinho. E a gente não imagina que isso está acontecendo, até que a criança toma a coragem de falar com o professor, com uma psicóloga, com o conselheiro tutelar. Então, tratar desse assunto exige coragem. E como o doutor Rafael bem disse, nós não podemos desanimar, porque nós já começamos perdendo essa luta. Nós estamos aqui e alguma criança, infelizmente, está sendo abusada. Agora, imagina se a gente se cansa, se a gente desiste e diz, não vou mais, não aguento. O que vai ser dessa criança? Então, parabéns pela coragem, não desanimem, vocês não estão sozinhos. E quanto à Polícia Civil, agora entrando no caso da doutora Sara, eu não posso dar detalhes sobre a investigação que está em andamento. Contudo, o que eu posso dizer é que nós estamos tratando, a Polícia Civil está tratando o caso da doutora Sara com toda a seriedade, com toda a sensibilidade que deve ser tratado. Os 3 delegados de Barra de São Francisco estão atuando nesse caso e daremos a resposta para a sociedade do que tiver acontecido. E quanto a esse assunto de tratar do criança e adolescente, confesso que nesses 6 meses de atuação como delegada, eu tenho uma proximidade muito grande com o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar de Barra de São Francisco, ele é extremamente atuante. Eu imagino que todos os outros também sejam, pela pessoa do EIC que eu estou vendo aqui falar com paixão pelo trabalho. Eu vi, enquanto você falava, eu reparei que o seu olho brilhava quando você estava falando sobre o seu trabalho. E é de pessoas assim que a gente precisa. A doutora Sara também, eu reparei que ela fala com brilho nos olhos do trabalho dela. São pessoas assim que a gente precisa para atuar nessa linha de frente, porque não é um trabalho fácil. A gente chega em casa muitas vezes cansado e começa a se perguntar sobre esse assunto. E se a gente não tiver uma cabeça boa, uma válvula de escape, a gente realmente não consegue lidar com essa situação. É muito complicado mexer, o doutor Rafael sabe melhor do que eu, é muito complicado mexer com casos de abuso sexual de crianças. Mas nós seguiremos firme, a Polícia Civil seguirá firme quanto a isso. E vamos discutir a possibilidade, né, de criarmos protocolos para aumentar a segurança desses profissionais que atuam na linha de frente, porque vocês não podem desistir desse trabalho. Fica aqui mais uma vez, meu muito obrigada à atuação de vocês, viu? Agradecer a doutora Jéssica, que traz aqui importantes considerações, e para que a gente não possa se alongar muito, como eu disse no início, a fome ela aperta, né? E eu vou passar aqui para a Lisa, que é uma amiga, como eu disse, que tem feito um trabalho brilhante na Secretaria de Políticas da Mulher de Vila Velha, e que foi quem me mandou uma mensagem logo quando tomou conhecimento do fato, e agora fica explicado pela doutora Sara, mas falou, Alcântara, pelo amor de Deus, vamos atuar nesse caso, e, portanto, se hoje estamos aqui, Lisa tem uma parcela importante de ter trazido ao conhecimento esse fato que depois se tornou público. Com a palavra. Boa tarde a todos, cumprimento a todos que estão presentes. Muito obrigada, Alcântara, pelo convite. Sara, que honra estar aqui, né? Infelizmente, numa situação como essa, né? Mas
usando exatamente essa situação para a gente dar voz, para a gente trazer luz a essa coisa que muitas vezes fica escondida embaixo do tapete. Né? Quantos profissionais não fazem como vocês? Quantos profissionais recuam? Né? Quantos profissionais se retiram, mudam de cidade, deixam de atuar e vão fazer outras coisas quando acontece esse tipo de coisa, uma ameaça como essa, por simplesmente fazer o seu trabalho? A gente fala hoje aqui que é fazer o trabalho, porque está dentro da competência técnica de vocês, né, realizar ali a denúncia. Né, é uma coisa do cotidiano, do dia a dia. E aí, de repente, a gente encontra algo, né, nessa magnitude que, ou cala e retrocede, 2, grita, vai para cima e traz coragem para outros profissionais. E é isso que Sara fez. Sara não é uma pessoa de retroceder, não é uma pessoa de recuar. Pelo contrário, a bichinha é voraz. Ela é tranquila desse jeito, nem sobe o tom de voz, mas ela não para nunca. Eu tive a honra de conhecer Sara, né, no serviço público, né, numa unidade de saúde, e eu falo que Sara, ela salva a vida, ela salva futuro, e eu sou uma prova dessas, né, porque no dia a dia, no analisar, no observar comportamento, Sara observava o meu comportamento, e um dia ela só me deu um toque e falou: Laísa, você precisa investigar um TDAH, você tem TDAH. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Né? E aí eu falei, uai, mas por quê? E ela me deu alguns caminhos, eu não tinha nem tempo para ficar prestando atenção no que ela estava muito falando, tentando, né? E aí mais um sintoma. E eu fui investigar e digo para vocês, a partir do momento que tive um diagnóstico, que comecei um tratamento, e o primeiro remédio do TDAH, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas vou trazer o que Sara faz, mudou a minha vida. No dia que eu tomei meu primeiro remédio para o TDAH, que as vozes se calaram, e eu consegui focar em alguma coisa, a minha vida foi transformada, Sara, a partir daquela conversa e das coisas que se desenvolveram aí. E é isso que Sara faz. Hoje, Sara, com uma observação numa consulta, ela acha situações de abuso e ela vai e atua. E essa criança, uma criança, gente, que passa por uma situação de abuso, ela leva um carimbo ali, ela é carimbada. Naquele momento ali, a vida dela recebeu um carimbo. E aí vai de duas novas situações. Ou ela vai ser reconstruída, né, tratada, ou a gente vai encontrar ela em situações muito ruins depois. Essa criança que hoje, né, é esse público que é muito deixado para lá, né, porque não votam, mas eles vão fazer isso depois. Eles serão as nossas mulheres e homens, né, os nossos adultos depois. E vão impactar diretamente. Se não impacta na sua empatia, né, se não acontecer dentro da sua casa para que você faça alguma coisa por eles, vai impactar na gestão, né, lá no executivo, vai impactar em tudo depois. Né, porque essas pessoas, elas vão cair na conta de alguém, seja, né, na violência doméstica, que é a minha pauta lá, quando a gente vai fazer uma retrospectiva de quem são essas mulheres com autoestima lá embaixo, que aceitam situações de violência, que aceitam migalhas de, às vezes, um Zé Ninguém falando assim. Né? Quem são essas mulheres? Às vezes, lá no fundo, são aquelas que sofreram abuso, que não sabem o que é ter uma situação de dignidade, né? O que é ter dignidade, o que é ter autoestima, e aí sim, e assim, a vida inteira vão contabilizando em todo tipo. E isso é o que a gente faz enquanto executivo, enquanto gestão, é não esperar ter empatia, não esperar acontecer dentro de casa para que a gente possa defender os direitos dos outros. Né? A gente precisa defender, sim, porque isso impacta em todos os sentidos, né, na ordem pública. E aí, quando a gente encontra essas situações de violência com profissionais que simplesmente estão fazendo o seu trabalho, defendendo os direitos de crianças, né, adolescentes, e a gente fala nos demais também, tá? Porque não só esses profissionais sofrem. Isso é um sinal, né, que essa classe abusadora emite. Se você faz isso, eu vou lá, te ameaço, e você recua. É um sinal. E o que a gente está fazendo aqui hoje é mandando um sinal de volta, que é não mexam com os nossos profissionais que protegem. Não mexam com quem cuida das crianças. E a gente vai mandar esse sinal de volta, seja através do executivo, do legislativo, de todas as forças para proteger não só esses profissionais, mas também para dar luz e dar visibilidade a esses que fazem, que provocam esses tipos de situações que acabam com a vida das crianças. Né? Então, na violência, é isso que acontece.
Eles fazem a violência e a gente recua. A vítima, muitas vezes, é aquela que tem que mudar de cidade, é que tem que sair de casa, é que tem que abandonar tudo para se esconder, enquanto esse cara, esse abusador, essa pessoa aguarda a justiça. E é isso que a gente tem que fazer o contrário, Alcântara. Aqui já te convido para isso. Desde já agradeço por ter atendido o meu convite e, sinceramente, foi a primeira pessoa que chamei. Alcântara, por favor, dê voz a Sara, e é isso que você está fazendo aqui. A gente agradece muito, né, por levar isso para outras esferas, para as outras instâncias, porque realmente uma andorinha só não faz verão, e quando a gente só fica ali, é um assunto que esfria muito rápido, né, Sara? Você é viva prova disso, né? Ele dura aí uma semana muito quente, daqui a pouco já ninguém mais escuta falar, mas as situações continuam acontecendo. E esse é o nosso objetivo aqui, é não deixar isso esfriar, não deixar isso se apagar, porque continua, do mesmo jeito que os abusos continuam acontecendo a cada hora, também esse assédio, né, essa perseguição aos profissionais que protegem também acontece a cada hora. E uma coisa que está acontecendo aqui, que a gente faz muito, né, na Prefeitura Municipal de Vila Velha, que é escutar a ponta, é escutar, a gente escuta eles falando da profissão deles, do que eles fazem, né, de todas as vulnerabilidades, todas as fragilidades que eles encontram no dia a dia. Esse é o ponto principal do que a gente está fazendo aqui, escutando a ponta, as fragilidades, as vulnerabilidades, para aí sim a gente produzir política pública de qualidade, aquela que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, eu quero agradecer o espaço, parabenizar por esse trabalho que está sendo feito aqui e dizer para aqueles que ainda tentam, né, intimidar os profissionais, que Sara, a gente fala assim, mexeu com a pessoa errada. Não, mexeu com a pessoa certa. E que todos os profissionais que entram nesse meio para fazer isso, para fazerem o seu trabalho com maestria, que saibam que entrem para jogar, porque o negócio não é fácil, não. Né? Não é fácil e nunca vai ser, mas que estejam prontos para exatamente fazer como Sara, que não era a pessoa errada, que era a pessoa certa, e ir para cima deles. Tá bom? Muito obrigada. E desde já nos colocamos à disposição de todas. Mexeu com uma, mexeu com todas. Obrigado, Lisa, pelas considerações importantes e pertinentes e por ter provocado esse tema para o debate. Dado o horário, eu vou aqui fazer as considerações finais, dizendo que, no primeiro momento, acredito que o nosso grande objetivo com esta reunião, que foi designada de forma muito célere, nós conversamos na última semana, e dada a importância desse caso concreto da doutora Sara, nós marcamos a reunião e aí, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de todos os convidados, mas eu acredito que, nesse primeiro momento, os nossos objetivos foram alcançados, quais sejam dar luz a esse tema, termos aqui o compromisso, através da doutora Jéssica, representando a Polícia Civil, o compromisso de continuar tratando com a seriedade e com a sensibilidade, como ela disse, que o caso requer, porque é muito mais do que um caso da doutora Sara, é um caso que representa centenas de casos, como foi também dito aqui pelo EIC, representando o Conselho Tutelar. Então, são inúmeros casos e que, de fato, quando não se existe uma resposta rápida e efetiva do poder público, além de estimular novas ameaças e novos abusos, desestimula aqueles que estão na ponta da rede de proteção, como ficou constatado nesta manhã. Então, o primeiro objetivo era esse. O segundo era iniciar a integração das instituições que têm o dever constitucional de garantir a dignidade para que os profissionais da rede possam executar os seus trabalhos. Então, esse foi um primeiro momento importante para que daqui a gente já possa planejar, e aí fica aqui para o nosso time da comissão o dever de casa, para que a gente possa planejar junto às instituições, doutor Rafael, Polícia Civil, trazer Polícia Militar, Conselho Tutelar, profissionais de saúde, Poder Executivo, trazer representantes do Estado, do Ministério Público, já numa agenda no início do próximo ano, para que a gente possa fazer talvez aí uma audiência pública, trazer mais profundidade a esse tema, a fim de que a gente possa fazer com que o Estado entregue algo, como foi no caso, e aí rememoro aqui de forma rápida, o caso que nós atuamos no início da comissão, no início dessa legislatura, que foi da segurança nas escolas. E eu faço menção a isso,
Recentemente, se completou 3 anos da tragédia em Coqueiral de Aracruz, a minha cidade natal, onde os profissionais e a aluna Selena, que foram vítimas fatais e não fatais, eram do nosso convívio, do nosso círculo de amizade, e que a partir daquele trágico caso, nós implementamos aqui com profundidade um debate sobre a questão da segurança nas escolas. A partir disso, o governo do Estado estabeleceu um comitê e aí foi entregue o primeiro plano de segurança nas escolas do país, é o do governo do Estado do Espírito Santo, que, de fato, conseguiu estabilizar essa pauta no nosso Estado, mas que tem muito a avançar ainda, como, por exemplo, a questão da segurança, enfim, nas escolas, mas que a gente possa usar disso também para startarmos esse tema a fim de termos um plano de segurança aos profissionais da rede de proteção. Creio que o Estado carece disso, não conheço se existe esse plano em outros estados, mas já fica aqui a tarefa também para a nossa comissão, para que a gente já possa fazer um levantamento disso, dos nossos servidores, ver se nós nos espelhamos em algum estado que já saiu na frente, ou se não, que a gente possa fazer vanguarda desse tema a fim de entregar aí um plano estruturado de proteção para vocês que estão na rede de proteção, na linha de frente, na verdade. Então, esses são os objetivos, creio que foram alcançados. Quero agradecer uma vez mais a coragem e disponibilidade da doutora Sara, do EIC, que também convidado está aqui conosco na Assembleia Legislativa e que tem feito um trabalho brilhante, representando os conselheiros tutelares, que tem um carinho muito especial desta comissão, e digo como presidente, agradecer mais uma vez o doutor Rafael, que eu fiz uma propaganda danada e ele fez jus ao que eu falei, né? Que fez uma fala espetacular, encorajadora, uma fala realista, mas que nos inspira e nos chama a quem está na linha de frente a continuar lutando e a gente aqui a tratar esse tema com a seriedade e a importância devida, e nós faremos valer as falas do Dr. Rafael, agradecer a doutora Jéssica também pela disponibilidade, por ter vindo, pela fala importante, e desejar nessa trajetória todo sucesso. Eu sou filho de delegado, meu saudoso pai me deixou como herança o seu legado, e eu admiro extremamente essa profissão que é tão importante, que também tem desafios aí a serem sanados pelo poder público, mas que é de fundamental importância para a nossa sociedade. E a Lisa agradecer também por ter trazido o tema, pelas palavras, e por ter trazido temas sempre pertinentes para enriquecer o nosso trabalho, o nosso mandato aqui na Assembleia. Agradecer uma vez mais a nossa equipe da comissão, aos servidores da casa, agradecer o público presente, a todos que nos acompanham por meio da TV Assembleia, e finalizar esta presente reunião. Não existem comunicações finais, correto? Portanto, então, quero agradecer a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, declarar encerrados os trabalhos desta comissão, convocando os senhores deputados membros para a próxima ordinária a ser realizada no dia e na hora regimental, desejando um bom dia a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigado.